Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso quadro Mundo Gringo, as histórias reais que vocês adoram. Como diz as meninas, fala aí, Dani, o Eli Correia dos anos 2000. Adoro vocês. Bom, gente, viemos com mais uma história aqui. Se você gosta das nossas... Não acredito que esse carro vai apitar agora, gente. Brincadeira, né? Bom, se você gosta muito das nossas histórias, deixa o seu joinha. Por quê? Porque para que outras pessoas conheçam o canal e possam mandar as histórias delas também. Assim a gente continua tendo aí as nossas 5 histórias por semana, de segunda a sexta, aqui no canal Sagrado, todos os dias. E se você quer lá conhecer um pouquinho da minha vida, muita gente tem curiosidade, eu sei, pergunta, Dani, mostra um pouco da sua vida aí e tal, como que é. No Instagram, gente, @DaniDelanos, lá eu tô sempre fazendo stories, tô sempre mostrando alguma coisa para vocês, tá bom? Bom, vamos lá então ao nosso vídeo e a nossa história de hoje. Gente, a história de hoje, caramba, é meia polêmica, eu acho que vocês já viram aí pelo título. Minha mãe achava que eu tinha um caso com meu pai. Olha, sério, gente, chega a cada história aqui que eu fico chocada. Não sei nem explicar pra vocês, mas fico chocada. Mas vamos lá. Oi, Dani, me chamo Alice, tenho 35 anos e decidi contar a minha história. Aí ela falou que vai aproveitar que ela está com insônia pra escrever. Meninas que tiverem insônia, aproveitem pra me escrever também, tá? Bom, ela disse o seguinte, que ela teve uma insônia devido a um pesadelo que ela tinha acabado de ter com a mãe dela. Bem, vou escrever as coisas que eu me lembro, pois eu pedi tanto a Deus para esquecer de tudo que eu já passei que eu acho que Ele me ouviu. Eu nasci em Recife na década de 80, sou a mais nova de 2 irmãs e um irmão mais velho que eu. Lá em casa todos pediam a bênção à mãe antes de dormir. Não sei porquê, mas isso era costume. Mas amiga, isso era costume mesmo, porque na casa da minha avó todo mundo pedia bênção também. Meu pai trabalhava muito, ele colocava as coisas dentro de casa e nunca nos faltou nada, como comida, essas coisas. Éramos 4 crianças. Lembro uma vez de uma discussão dos meus pais, eu era bem pequena, acho que eu tinha 5 anos, não sei ao certo. Só lembro do meu pai dizer que a minha mãe poderia ir embora, mas que deixasse os filhos com ele. Minha mãe era uma boa mãe, em partes, pois ela sempre nos espancava. Acho que era o modo que ela tinha de disciplinar os filhos. Ela batia com a fivela do cinto e deixava marcas. Lembro das minhas irmãs sempre juntas, indo à escola e festinhas de amigos, e eu nunca ia, pois a minha mãe não deixava. E Dani, pra falar a verdade, eu acho que a minha irmã também, minhas irmãs nunca queriam a minha companhia. Quando meu pai não estava em casa, a minha mãe achava bom. Ela não gostava quando ele chegava em casa. E quando chegava, sempre ficava espreita do tipo quando eu estava na sala fazendo qualquer coisa. E meu pai estava perto de mim e eu via que a minha mãe ficava sempre nervosa. Minha mãe sempre ficava de orelha em pé e eu nunca soube por quê. Fui saber somente mais tarde. Ela me disse o que acontecia. Ela vai contar aqui pra gente. Bom, minha vida sempre foi da escola para casa, eu não podia ter amigas, eu não podia ir ao shopping, enfim, eu não tinha uma vida social. Eu lembro que eu ia à praia com a minha mãe e com as minhas irmãs. As minhas irmãs iam de biquíni e eu ia de maiô com short por baixo do maiô. Pois a minha mãe dizia que biquíni era somente para mulheres magras e não para uma baleia como eu. Ela me dizia que eu era gorda e que eu tinha olhos grandes. Dani, ela dizia tanto isso na frente dos meus irmãos que meus irmãos me chamavam de oiuda. Cara, a mãe falar isso pra filha, tipo, né? Você não precisa nem ter inimigo fora de casa. Você já tem uma ali na sua casa, que é sua mãe, te chamando de baleia, falando que você tem que ir de short pra praia, porque... Que absurdo isso. Aos 17 anos eu acabei perdendo a minha virgindade com um rapaz da escola.
Sim, Dani, eu namorei escondido. Eu gostava de ir à escola porque lá era o único lugar que eu conversava com pessoas da minha idade, que eu tinha amigos. Com 19 anos, um rapaz que passava todos os dias na minha rua tomou coragem e acabou me pedindo em namoro. Eu gostava dele, apesar de nunca termos falado, somente nos olhado. Nesse dia, fui chamar a minha mãe para ter autorização para namorar esse rapaz e a mãe ficou possessa. Disse que não, né? Disse que não ia deixar eu namorar. Poxa, eu estava até gostando dele. Bom, eu sempre tive uma relação, apesar de tudo, de respeito com a minha mãe. Mas eu sentia muito medo dela. Sim, eu tinha muito medo de contrariá-la. Com 19 anos, a minha mãe acabou descobrindo que eu não era mais virgem. Meu Deus, Dani, ela me bateu por 3 dias. Até cabeçada na parede, minha cabeça na parede, né? Ai, me deu até dor de cabeça. Ela batia. A minha mãe sempre foi uma pessoa que para ela ninguém prestava, tá? Ela dizia que eu era do tipo Doroteia, da novela Gabriela. Gente, não lembro quem era Doroteia da Gabriela. Alguém me lembre aí. Bom, com isso tudo eu tentei suicídio 2 vezes, já pensei em fugir. Fiz um cursinho de espanhol no qual eu era ótima aluna e eu adorava a minha professora. E minha professora também gostava muito de mim. Uma vez cheguei em casa e disse para minha mãe que a minha professora gostava de mim e iríamos fazer uma visita de turma. Eu estava toda feliz. E o que minha mãe fez? Ela me tirou do cursinho. Fiz um curso de turismo e a mesma coisa ela fez. Ela acabou me tirando do cursinho. Fiz um curso de computação. Esse eu consegui concluir, pois era perto da minha casa e ela poderia ficar me vigiando. Houve uma vez que ela apareceu no curso de surpresa só para ver se eu estava lá mesmo. Enfim, ela dizia que seria bom se as filhas estivessem se casado com homens que ela mesma escolheria. Mas não foi o que aconteceu. Eu sempre pedi a Deus para que ele me tirasse daquele lugar, que é a casa dela. Com 21 anos, acabei conhecendo meu esposo pela internet. Conheci ele em agosto de 2005, em novembro do mesmo ano, e no ano seguinte, em abril, ele veio conhecer minha família. Nos casamos em 2006. Bom, em 2006 eu vim para a Europa em novembro. Tive um filho e sou muito feliz. Em 2008 fui visitar minha mãe no Brasil. Ela estava com câncer. Tivemos uma conversa na qual ela confessou que ela nunca... Não, essa parte me indignou, olha aqui. Ela nunca confiou em mim. Ela me perguntou se eu lembrava de ter visto meu pai de cueca. E eu jurava que não. Dani, eu tinha menos de 10 anos de idade. E a minha mãe me disse que ela suspeitava que eu tinha um caso com meu próprio pai. Eu sinceramente não consigo entender o que passava na cabeça dela. Ou ela me via como um tipo de rival dela. Dani, eu não sei. Eu acabei antecipando a minha volta para a Europa, pois eu não aguentei ficar lá com ela. Quando foi o dia de eu vir para casa, eu pedi perdão a ela por tudo que talvez eu tenha feito na vida dela. Ela me perdoou, mas nos abraçamos e foi triste, né? Bom, ela disse assim, quando ela abraçou a mãe, ela pensou assim, nossa, acho que é a última vez que eu abraço a minha mãe. E a mãe dela acabou falecendo 2 meses depois. Aí ela disse, desculpa pelos erros, eu sei que a história é meio confusa, adoro o seu canal e o canal da Dani Bogione. Olha aí, Dani Bogione, amiga. Foi através dela que eu conheci seu canal. Hoje eu sou casada, eu tenho um esposo e um filho maravilhoso e moramos na Europa. Num país... Aí eu não vou falar o nome do país, mas ela fala que ela mora num país que ela sempre quis morar. Gente, eu quis ler essa história pra vocês, apesar de não ser uma história grande, que a gente gosta de contar, tudo. Porque, olha só, a mãe destratou essa menina a vida inteira, porque achava que ela tinha... Gente, como uma menina... Gente,
que doença é essa, essas mães? A menina tinha 10 anos de idade. Ela achava que a menina tinha um caso com o próprio pai. Em vez dela conversar com a filha dela, saber o que estava acontecendo, ela via a filha como uma rival. Então a vida toda da menina, a menina foi destratada, maltratada. Imagina o dano psicológico que isso causou para ela, né? Os danos psicológicos, né, que isso causaram na vida dela. Pra mãe, anos depois, falar assim, não, porque eu achei que você tinha um caso com seu pai. Cara, pelo amor de Deus, não é que tinha um caso com seu... E a menina falou, Dani, eu não me lembro de nada, sabe? Realmente eu não me lembro de nada disso que ela falava. Então assim, vai ver que a mãe também criou isso na cabeça dela. Cara, que mãe doente, sabe? Ok, que Deus a tenha, né? Já faleceu, mas que mãe doente que você teve, amiga. E o triste é saber que tem mulheres assim, porque não é a primeira história que recebemos que a mãe fica contra a filha, né? Tivemos histórias aí da filha ser abusada pelo padrasto e a mãe, em vez de ficar do lado da filha, o que ela faz? Ela fica contra a filha, achando que a filha está dando em cima do marido dela. Mas aqui o caso é o pai dela, sabe? Então assim, essa menina deve ter sofrido, né? Ela sofreu bullying dentro de casa, zoiuda, gorda, você é feia, você é isso. A mãe não deixava a menina em paz. A menina entrava em cursinho, tirava da menina do cursinho. Todo mundo ia pra festinha, a menina não podia ir, as irmãs iam, todo mundo. E como que é isso, gente? Sério, como é isso? Não dá pra entender, não dá pra entender certas pessoas, não dá pra entender certas coisas, sabe? Eu acho assim, cara, não veja seu filho como seu inimigo não, por causa de macho não. Nem sei, a menina, ela fala que ela nem lembra que se teve... Ela falou que nunca lembrou do pai dela fazendo nada com ela. Ela lembra do pai dela sustentando a casa, né? Ela falou, nunca lembrei disso, então acho que nunca aconteceu, né? E a mãe jogando esse terror em cima dessa menina. Essa mãe tratando a menina como uma rival. Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco, né? A gente tá falando dela aqui, que é um caso que aconteceu aí, ó, ela em 2000 e sei lá, quando ela foi embora para a Europa em 2006, né? Então assim, que bom que pelo menos ela conseguiu ir embora, que ela conseguiu restabelecer a vida dela. Mas imagina o que passou na cabeça dela todos esses anos. Gente, vocês não têm ideia o estrago psicológico que faz na cabeça, sabe? De certas mulheres, que faz na cabeça de certas meninas, sabe? A gente tem que ter muita consciência do que a gente fala com nossos filhos, de como a gente trata nossos filhos, porque são coisinhas que vão ficar ali gravadas, sabe? São frases que podem fazer toda a diferença numa vida adulta. São frases que você vai crescendo ouvindo aquilo, né? Olha, tem coisas assim que a gente... são situações. Eu vou dar um exemplo para vocês que não tem nada a ver com esse... Não tem a ver com esse tema, mas tem a ver com o que a gente está falando. O meu irmão, ele cresceu morrendo de medo de cachorro. Mas morrendo de medo de cachorro. Tipo assim, de chegar a atrapalhar a vida dele. Às vezes a gente tá na casa de alguém que tinha cachorro, ele não entrava porque ele tinha muito medo de cachorro. E assim, o meu irmão, ele teve uma babá quando ele era pequeno. Falei pra vocês que a gente separou com meu pai, então meu pai tinha lá a babá pra cuidar da gente. E ele tinha uma babá que botava o maior terror nele. Ah, se você fizer isso, eu vou te dar pro cachorro comer. Ah, que eu vou te jogar no cachorro, vou não sei o quê. E um dia ela finalmente botou, acho que meu irmão pequeno, perto do cachorro. O cachorro acabou avançando no meu irmão, acho que não mordeu nem nada, não me lembro de ter mordido. Mas deu um susto. E meu irmão cresceu com pavor de cachorro. Hoje em dia, ele tem 40 anos agora, que eu acho que ele já consegue olhar para um cachorro assim, sabe? Sem ter pânico. Não é que ele odeia os animais, não. Ele gosta, ele vê, tá. Mas ele morre de medo, sabe? Então, assim, são coisas que acontecem na nossa infância que ficam gravadas na nossa cabeça, sabe? São principalmente relacionamento pais e filhos. Porque a pessoa que mais vai estar próxima de você na sua infância são seus pais.
que você vai estar ali todo dia, né? Que são pessoas que estão ali para te proteger, para te ensinar, assim, te preparar para a vida, te preparar para algo que possa, né? Vamos crescer fortes, vamos ser mulheres fortes, vamos... Só que tem mães que parece que elas jogam contra. Não, que tem mães que jogam contra, a gente sabe, tem mães narcisistas e tal. Mas tem algumas mães que nem tem o perfil narcisista, mas talvez até no inconsciente delas, ou elas sem saberem o que... Elas estão jogando contra essas meninas. Elas estão fazendo com que essas pessoas cresçam e lá na frente tenham problemas psicológicos graves, sabe? Como a nossa amiga aqui, imagina, ela cresceu sendo rejeitada, ela cresceu sem entender por que a mãe dela tratava as irmãs bem e ela mal, ela cresceu sem entender por que as irmãs podiam ir pra praia de biquíni e ela era baleia zoiuda. Então assim, é grave, gente, porque você vai crescer insegura, você vai crescer se achando uma baleia zoiuda. Você vai crescer achando, sabe, que todas as pessoas são melhor que você. Isso vai te dar uma insegurança, isso vai fazer com que você não vá atrás das coisas na sua vida, porque você vai ser insegura, você vai se ver sempre daquele modo. Então, assim, é triste ouvir uma história dessa, é triste saber, sabe, que as pessoas têm que passar por isso. Ai, amiga, espero que você esteja bem hoje. Bom, pelo visto você está bem, né, pelo que você falou aqui, mas que você esteja bem internamente, sabe? Para que você consiga superar tudo isso, que você consiga, né? Gente, não tem nem muitas palavras, né? Que você consiga aí... Você passa a vida inteira sendo rejeitada, sendo tratada como nada, é muito difícil a gente querer que do dia pra noite também essas coisas mudem, né? Mas que você tenha conseguido aí superar tudo isso, superar todos esses traumas. Você mesmo falou, pedi tanto a Deus pra esquecer que Ele me fez esquecer. Que bom, tem coisas na vida que é melhor a gente esquecer mesmo, é melhor a gente nem lembrar, tá bom? Beijo pra você, ó, beijo no seu coração, muito amor nesse coraçãozinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!